Olá, corredoras e corredores. Vamos ao novo blog do editor. Vamos abordar as 3 primeiras edições de 2003, ok? Destaques: São Silvestre, como sempre, tá? O ranking sempre importante. E muitas novidades também, corridas novas aparecendo. As corridas estavam avançando no Brasil e melhorando. Não há também como negar que é uma influência da contra-relógio, que a gente é um pouco chato, vai, digamos assim, e pegava no pé das organizadoras, né? Bom, vamos lá. Capa de janeiro, uma prova bonita da Copre, continuava dominando na cidade de São Paulo, com excelentes provas. E aquela São Paulo Classic, ou Classic, com mais de 6 mil inscritos. Não é só uma corrida, às vezes é uma corrida e uma mais curta e tal. Ok? O destaque da edição de janeiro, eu não posso apresentar porque eu não tenho aqui, mas é que a gente já tinha mandado no ano anterior, e esse é o segundo ano que mandamos um calendário. Ainda não é um calendário, como depois o calendário é muito sofisticado, que a gente passa a fazer nos anos seguintes, com imagens bonitas a cada mês. É um calendário de mesa, modesto, digamos assim, mas que tinha espaço para a pessoa anotar calendário de mesa, né? Para anotar as corridas que o cara queria fazer, ou os últimos treinos, então era bem bonitinho. E é um brinde que a gente passou a mandar todo ano, geralmente ou em dezembro ou em janeiro. Bom, aí por ser uma edição de janeiro, o destaque sempre é o ranking, né? Continua sendo feito. Ah, Mais uma vez a Amazônia de São Paulo não foi considerada, como vocês sabem, né? Houve uma bula descarada, digamos assim, e apareceram nomes que não tinham nada a ver. Então a gente não pode. Inclusive quando a gente pediu para o então organizador, o atual organizador, a ESCOM, mande a lista sem os nomes de fantasmas, né? Só com os corredores concluídos de verdade. Nunca recebemos. Aí não consideramos para o ranking, obviamente, aquela coisa inventada. Então fomos consideradas as 4 provas: Porto Alegre, Blumenau, Floripa e Curitiba. O Rio ainda não. Estava parado as corridas do Rio, estavam paradas as maratonas. Tinha acontecido 2, 3 anos antes e tal. Aí esse ano vai aparecer, em 2003, a primeira daquela nova fase, saindo do recreio, tal, agora já mudou novamente. Então, o ranking, como sempre, muito esperado, e a gente fazia questão de dar destaque a essa ação que era nossa, né? De elaborar um ranking, a gente fazia, eu fazia na mão, tudo. Bom, entre outros anúncios de provas de exterior, que já considerava a revista como. Bom, é a única revista. E o segmento de corridas do Brasil tinha muitos participantes. Então as provas lá de fora passaram a nos contratar querendo anunciar. No caso desse aqui, é a primeira maratona do fim do mundo, lá na Patagônia Argentina, em Ushuaia. E depois tem mais algumas que vai acontecer. Então esse aqui é o primeiro anúncio da maratona do fim do mundo. Aí temos uma cobertura, então, da São Paulo Classic, que foi a capa da edição de janeiro. 6 mil e poucos inscritos. E é uma prova ótima. Todo mundo queria fazer, que é um 10 quilômetros que você podia marcar como... Eu fiz 10 quilômetros mesmo. A prova foi tudo certinha, água, atendimento médico. Ok? Aqui tem mais uma prova da USP de São Carlos, uma volta da USP de São Carlos, que é uma prova que tinha recursos. Uma vez eu fui lá e era um carro para o meu colocado. Uma prova de 10 km, quer dizer, não é que não tenha valor. Mas ele sempre tinha premiação. E elite, os quenianos ainda não estavam incomodando muito. Nessa aqui acho que nem teve queniano. O Diamantino dos Santos, companheiro da Marisete Rezende, que vai ganhar São Silvestre, calma, eu vou falar depois. Mas o que é curioso nessa volta da USP São Carlos é que eles resolveram dar prêmio para os 50 primeiros, prêmio dinheiro, e para as 30 primeiras. Então, toda aquela elite, quase elite, apareceu lá. É uma atitude um pouco ousada e um pouco perigosa, porque é que é uma prova difícil de cortar caminho, né? Porque havia chip e tal, mas sempre tinha aquele risco de um cara correr com o chip de uma mulher, mas houve o controle que não me lembro de ter havido grandes problemas. Mas era muito estranho dar dinheiro para os 50 primeiros e 30 primeiros. Aí tem umas coberturas.
Aí também tem a meia de Campinas. A meia de Campinas, eu era apaixonado pela prova, porque era de estrada, não era bem Campinas, era num distrito chamado Joaquim Egídio. Então você saía em 10,5 para reduzir a história, você saía em 10,5 pela estrada, plano, subidinha, descidinha, tal, ao lado, como público, assim, umas vacas, assim, muito passarinho, uma estrada secundária, asfaltada. E a gente corria 10,5, dava até num topinho do morro, assim. Chegava lá, voltava, mais 10,5. É uma coisa legal. Então passava a meia da meia, você passava e falava, opa, tô bem, não tô bem. Aí reduzia o ritmo, aumentava e tal. Uma prova sensacional. Não havia essa aqui não tinha um tostão de prêmio de dinheiro. Só os troféus, medalha para todo mundo. Então. Mas era uma prova que todo mundo queria participar, porque era bem feito, com carinho. Chegava, tinha um chuveiro na rua, assim que se colocava, tomava assim, um banhinho e tal. Era muito legal. Adorava. Aí tem uma página falando da primeira meia maratona de Toledo, que é uma cidade no oeste paranaense, que era organizada por um assinante da revista. Bom, mas o que me chamou a atenção nessa página aqui, eu falei algumas vezes aqui no blog, que a revista tinha estimulado o surgimento de provas de 30 km, 25, mas surgiu de Cascavel por insistência quase na revista. Porque aquela coisa, ou 21 ou 42. Pô, eu quero correr 25, 30 tal. 42 é muito, 21 tipo de letra tal. Aí eu tanto estimulei uma pessoa da Correvel, Associação de Corredores de Cascavel, que eles fizeram. Mas eu achei que tinha feito uma, duas, três no máximo. Porque não tinha dinheiro, é uma iniciativa lá da associação. Mas não, essa aqui é a sexta corrida de Cascavel, de 30 km. Foi muito legal isso. No ranking, aí tem o ranking de maratonistas, a gente então já estava dividido por faixa etária, né? Já, nos primeiros anos não. Mas aí já agora tem sido divisão por faixa etária, onde estava lá o resultado e onde ele tinha conseguido. E é uma forma, como eu falei, sempre de valorizar as pessoas que se dedicavam aos treinamentos, porque é um ranking seletivo, né? Não é um ranking que todo mundo podia entrar. Havia limite. Por falar nisso, o Ailton, o Ferreira comenta, eu nem me lembrava disso. Eu sabia que, eu vi como foi difícil conseguir o índice para correr em Boston. Mas agora, quer dizer, já nos últimos anos, 10 anos, sei lá, é menos ruim do que era até 2002, que era terrível. Então, para vocês terem uma ideia aqui, bom, aí a própria maratona de Boston falou, pô, acho que ele está exagerando. O cara de 80 anos tem que fazer abaixo de 4 horas para fazer inscrição. Aí eles resolveram estabelecer um limite. Aqui só corre gente até 4 horas, ou mulher 4h20. Absurdo, para quem tem 30, 40 anos, tudo bem. Então. Aí eles resolvem aumentar todos os tempos acima de 40 anos. Se você tem uma ideia, 80 anos ou mais, que eu espero correr lá daqui a alguns anos, era 4 horas. 4, o limite para conseguir a qualificação. Aí foi para 5. Lá de 60 anos aumentou 20 minutos, 40 minutos, então foi assim. Aí ficou menos trágico conseguir o índice para Boston. Bom, aí o anúncio da Polar, da Próximos, que era de uma pessoa que escrevia na revista também, o Seixas, e escreveu na revista sobre monitoramento cardíaco, sobre questões relacionadas ao coração, apesar de ele não ser médico, mas falava a respeito do monitoramento. E o anúncio da Polar ficou anos na revista. Bom, fevereiro, como sempre, a cobertura da São Silvestre. O que é curioso, a vitória da São Silvestre é da Marisete Rezende, certo? Aquela que no ano anterior correu o São Silvestre, ficou em 4º ou 5º lugar, não me lembro. Aí pegou o carro com o marido, uma companheira dela, o Diamantino dos Santos, e foi até Brodowski, onde ganhou a prova, ganhou uma moto. Isso assim, horas depois, que é a São Silvestre de Brodowski. E nesse caso, o Marisete ganha mesmo a São Silvestre. E o Marilson, novamente, é o melhor brasileiro, ganhou o seu carro, já, nessa época estava continuando dando o carro para o primeiro brasileiro. Bom, aí falando da São Silvestre, o editorial falando que é a maior São Silvestre. E tinha conseguido mesmo. 13 mil pessoas da 78ª São Silvestre, que era a maior São Silvestre, mas já não era mais a maior prova do Brasil, em termos de total de participantes, que era o revezamento de Pão de Açúcar, que estava chegando aos 20, estava com 20 mil participantes. Isso com inscrição
encerrado algum tempo antes. Então, a Marisete vence a São Silvestre e o Marilson é o segundo. Aí fala que tem uma lista das provas mais importantes, que é o revezamento Pão de Açúcar, a maratona a São Silvestre, depois o revezamento BR, mas no Rio, tudo revezamento, alguns. Depois a meia do Rio, 10 km da Tribuna de Santos. Agora uma página aqui, você pode notar que tinha acabado de surgir a Ativo, que depois passou a ser a principal empresa de inscrição por internet. Estava começando esse negócio de inscrição na internet. E a Ativo foi uma das primeiras. Depois passou a ter um monte de concorrentes. Hoje tem dezenas de empresas especializadas em inscrições. Mas a Ativo faz o primeiro anúncio que ela faz na revista, divulgando, olha, inscrição é com a gente organiza, ajuda na organização. Agora aqui um anúncio, já falei numa edição anterior, da primeira Maratona das Águas, as águas vão rolar. É um anúncio de uma região de hotel, de termas, né? Aqui no interior de São Paulo, bem próximo da capital, e que vai acontecer então em março, primeira Maratona das Águas. Bom, aqui tem então a cobertura da São Silvestre, com mais de 13 mil corredores. A Marisete, que é curioso, que além da Marisete ter ganho, tem mais 3 brasileiras. A Edinalva Laureano, a Zeferina Baldaia, que tinha vencido em 2001. Nós estamos falando da São Silvestre de 2002, certo? E a Adriana de Souza. Bom, então, o que vamos lá? Aí tem uma série de fotos. Uma coisa interessante também é que a gente publica os tempos brutos e líquidos da São Silvestre que passamos a receber. Então, como sempre, prova muito festiva. Aqui tem um grupo dos velhinhos, o pessoal da minha idade, né, agora. E sempre muitas equipes do interior. Como falei, ainda predominavam equipes de cidades, de região, de academia. Então não era muito equipes de treinadores ainda. Que nunca foi muito procurado por equipes de treinadores. É mais pessoal que vinha do Nordeste, do interior, São Paulo, lá do Sul. É uma comum aquelas equipes, onde vocês são? Somos aqui da uma cidade tal. Onde fica? Ela fica próximo daquela cidade. Bom, mas muito legal. Aí tem a cobertura da prova de Reis Barcelona, aquela que eu levei um tombo, né? O carro que eu estava, caí, bati a cabeça. Mas é uma prova clássica, a 26ª prova, ela emendava com a São Silvestre. Isso era muito comum, depois vai acontecer a prova de Reis de Cuiabá também, que emendava. Na semana seguinte, então o pessoal saía da São Silvestre, a elite, ou quase elite, e alguns. Aqui o pessoal da Reis de Barcelona, o pessoal vinha lá, não sei de onde, correr a São Silvestre, e 10 dias depois, acontecia a São Caetano, então o pessoal ia também. E outra prova também, para mostrar que tinha prova já com muitos anos de existência. Aqui é a 33ª Festa do Corredor, em Nova Friburgo. Também é uma prova muito festiva, alegre e tal. Aqui, então, os resultados completos da São Silvestre, com o tempo bruto e líquido. O cara, às vezes, perdia muito tempo na largada, então passou a ter essa liberdade de saber. Agora aqui, tem uma coisa interessante, a página do Derek, né, que mostrava o que estava acontecendo lá no exterior. E aqui ele apresenta, falando sobre Adriano Bastos, que vence pela primeira vez a Disney. Depois ele vai passar a vencer todo ano, né? Vai ser pentacampeão ou hexa, sei lá. Aí passou a divulgar ele mesmo como treinador. Mas eu queria comentar aqui, porque tem uma página com as notícias e um anúncio da X-Travel, uma agência de viagem. Aí depois tem outra página que fez uma... Não me lembro como é que fiz isso. Mais notícias sobre o que está acontecendo no exterior e tal. E um anúncio da Camel, que eram concorrentes. Todos, enfim, alguns especializando mais em Nova York, outros já começando na Disney. Aí você viu a página, e tem mais uma página, mas no caso falando a revista estava comemorando os seus 10 anos e começou quase todo fim de semana a ir umas corridas mais importantes e fazer sorteio. Então, Aracaju, Fuzileiros e Cópore são provas onde vai haver a comemoração dos 10 anos da revista. E o anúncio lá direito da Chamonix Turismo, que é outra empresa importante, praticamente desde o começo, outra agência de viagem. Aí tem uma matéria do Marcelo Augusto, que escreveu também anos, e falando, para correr uma maratona longa de no máximo 2 horas. Eu nunca concordei com isso.
Ele fez várias vezes. Eu corria maratona para 3 horas e meia, mas eu sabia que a gente corria para 4 horas, 4 e meia, 5 horas. Falei, se a pessoa vai correr uma maratona em 5 horas, que é a capacidade dele, como é que vai fazer um longo de 2 horas só? Ele tem que fazer um longo de 3 e meia, 4 horas, sei lá. Mas ele justificava que se o treino fosse intenso, compensava aquele negócio de fazer um longo. Eu nunca concordei. E sempre fiz meus jogos longos mesmo. Quer dizer, eu vou correr 4 horas, estimo correr uma maratona em 4. Eu fazia treino longo, os últimos longos, o último, o penúltimo longo, de 3 horas e meia, no mínimo, porque senão não me dava garantia de que eu ia correr bem. Bom, aí tem a edição de março, e traz a capa Volta ao Cristo, que a gente sempre reforçou, porque é uma prova difícil para chuchu, mas muito legal, diferente e tal. E a outra prova também que a gente dava uma força, porque gostava mesmo, que é uns 50 km de Rio Grande. Inclusive na capa estão as duas corredoras que vão disputar a chegada, e elas correndo no chão com a água, que é a subida um pouco a maré. A Rio Grande, você sabe, é 50 km. 42, depois os últimos 8 é na praia do Cassino. E aí, geralmente como é uma praia muito larga, então não tem nenhum problema, e chão duro. Mas, às vezes a maré está um pouquinho mais alta, e depois desse caso desse ano, mas nada que incomodasse muito. A prova, então era a 10ª Super Maratona de Rio Grande, que tinha surgido no mesmo ano da revista, por isso que estava fazendo, na verdade, ela tinha surgido em 94, então ela estava fazendo 10 anos nesse evento de 2003, ok? Bom, aí tem uma matéria, tem a cobertura da Volta ao Cristo, né? A 21ª Volta ao Cristo, e com umas fotos que mostram bem. É a prova plana, os primeiros 4 quilômetros da cidade, Poços de Caldas, sul de Minas, e depois você sobe, acho que 3 ou 4 quilômetros, sobe. A elite sobe, correndo. Os outros 70, 80% andando, trotando, tal. Chega lá em cima, desce, outros 3, 4 quilômetros por estrada de terra ou de barro, depende da época se chovia ou não nos dias anteriores. Mas é uma prova exuberante. Chega uma hora que está tudo neblina, você não via nada, daqui a pouco abria, aí você via a Poços de Caldas lá embaixo. Sensacional. Espero que voltem tudo à normalidade. É uma prova que vocês podem colocar a ideia de fazer. Aí tem uma matéria interessante do Ayrton, 44 conselhos para correr bem as maratonas de 2003. E ele faz uma coisa, ele é atarado por dar informação, ele tem uma boa experiência, então ele escrevia muito bem. Então ele faz assim, divide em 44 itens, mas informações ou dicas de antes da prova, treinamento, como é que é. Depois da semana que antecede a prova, olha, faça isso, não faça aquilo. Não. Na véspera da maratona, por favor, hein, olha, no dia, assim assado, e durante a maratona, acho que talvez até tenha no final, e logo depois da chegada, o que fazer. Ele é sensacional nesse aspecto. E a outra coisa que havia, um dos assuntos que sempre se falou, além do alongamento, né, aquele negócio maldito, não. Alongamento que ficava, todo mundo achava que tinha que alongar, vai correr, alongue 10 minutos antes, mas eu vou correr contraído, a musculatura, eu vou alongar antes, nem meio confuso isso. Bom, aí você começou, nesse caso nem tanto, a musculação, para algumas pessoas achavam, não, eu vou ficar forte, eu não quero ficar forte, eu quero correr. Então havia duas correntes, uma, você quer correr? Corra, treine, corra, nada mais faça. E a outra assim, que acho que é a que predomina hoje, já há algum tempo, é corra, mas também faça musculação. Braço, perna também um pouco. Para quê? Para você ganhar força. Inclusive o título da matéria é musculação para ganhar força e prevenir lesões. Isso sim. Ao contrário do alongamento, antes que ficou claro que não servia para nada, no sentido de prevenir lesões ou correr mais rápido, com as duas grandes metas, digamos assim, ninguém conseguiu provar nada, né? Não chega a quase uma fake news, né? Para falar palavras de agora. A musculação é uma coisa interessante e reconhecida como ajuda. Aqui o Iote é o nosso parceiro constante com as suas charges. E essa aqui é uma brincadeira com o jantar de massas. Chegando uma mulher com ascatelli com vitela, fettuccine ao funghi. Aí o cara olhando assim, o magrinho, aí o outro fortinho, digamos, né? É minha personal. É sempre o Iote, sempre muito crítico, como deve ser todo chargista, e sempre muito espirituoso. Tá bom? Muito obrigado. Falamos da edição janeiro, fevereiro e março de 2003. Espero que estejam gostando, avise os amigos e mande e-mails.
por favor, sobre o que estão achando. Obrigado.